Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Retalhos da vida, hoje dedicado especialmente à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, Augusta Rainha dos Céus. Vem de ti, Maria, vida que a vida nos deu, E te tornaste pro mundo ostensório e sacrário do Filho de Deus. quem te olha vê logo que o brilho de ti refletido é Jesus, Filho teu. Teus pais te geraram lá em Nazaré, nasceste e cresceste, clemente na fé, fizeste a escolha de a Deus ser fiel, bem cedo entendeste, tua casa era o céu, Viveste em silêncio, sempre a contemplar, é cheia de graça, todas as gerações vão de ti proclamar. vem de ti, Maria, vida que a vida nos deu. E te tornaste pro mundo ostensório sacrário do Filho de Deus. Quem te olha vê logo que o brilho de ti refletido é Jesus, Filho teu. Com Deus e a Deus, a missão aceitaste, mesmo sem entender. Nele tu confiaste, geraste em teu ventre Jesus Salvador, teu Filho amado e também teu Senhor. Não somos mais órfãos, nem estamos ao léu. És mãe corredentora, Abriste pro mundo as portas do céu. vem de ti, Maria, vida que a vida nos deu. E te tornaste pro mundo ostensório e sacrário do Filho de Deus. Quem te olha vê logo que o brilho de ti refletido é Jesus, Filho teu. Hoje, de maneira doce, filial, amável, afável, nós queremos e pedimos a Deus, ao Espírito Santo de Deus, nos inspire ternamente, porque queremos fazer hoje uma ode, uma homenagem, um louvor à Santíssima Virgem Maria. Nós hoje vamos conversar, falando na devoção à Santíssima Virgem Maria, nós vamos falar sobre virtudes da Virgem Maria. Não dá para elencar 1, 2, 14, 19, 25, tudo que for virtude nobre, digna, honrada, edificante, essa pertence à Virgem Maria também, porque ela em si soube acolher e fazer acontecer todas as grandes virtudes, mas nós escolhemos algumas. Algumas são né? tantas. São muitas, realmente. Pense em 20, em 30, em 50. Nós escolhemos algumas. E queremos dizer, queridos amigos, que o culto à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, tem suas raízes no Evangelho. Não é invenção depois do Evangelho. Não é invenção humana. Tem suas raízes no Evangelho. É tão antigo o culto à Virgem Maria, quanto é antigo o cristianismo.
Maria Aliás, nasceu com o cristianismo nasceu também com A Maria. história da salvação Sim, já começa com ela. começa com A ela. anunciação. E nós sabemos, através da Sagrada Escritura, que após a ascensão de Jesus ao céu, após a ascensão, logo depois da ascensão de Jesus ao céu, os apóstolos e a primeira comunidade cristã que se formou, que aconteceu e deu origem até chegar a nós, essa comunidade se reunia em torno de Maria Santíssima. É verdade. Olha o que diz pra gente Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Diz assim: voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Ele está dizendo aqui que eles, depois da ascensão, que vivemos domingo passado, os apóstolos retornaram a Jerusalém. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Veja, Maria. Lembremos do que Jesus disse instantes antes de morrer crucificado. Olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. Olhou para ela e disse: eis aí o teu filho. A partir daquele momento, a humanidade se tornou filha de Maria. E Maria se tornou mãe de toda a humanidade. Ao pé da cruz, nasce a primeira comunidade cristã, nasce a igreja, nasce Maria sendo presença forte, encorajadora, recebendo o dom da maternidade, o dom da maternidade de toda a humanidade. Como não haveremos de dizer o quão maravilhosa ela é? Como não poderemos dizer que dela, Maria, por mais que se diga, pouco ainda se tem dito, porque ela é mãe do Salvador e nossa mãe, ela é corredentora da salvação. Quando nós entendemos, sempre eu volto à primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nós precisamos estar preparados, são os documentos da igreja, é a palavra, de são Deus. o que nós pudermos, onde nós encontrarmos palavras, ensinamentos, riquezas espirituais, verdadeiras, nós temos que buscar aprender. Quanto mais nós soubermos da Virgem Maria, mais ainda ficaremos devendo a ela de saber mais e mais. Mas ainda assim, mais nós aprenderemos a amá-la. Você dizia aí que ela é mãe da humanidade, e ela é mãe, gente, de todos. De quem crê, de quem não crê, de quem até maltrata a Virgem Maria. Sim. Né? Mesmo assim, ela é mãe de toda a humanidade. É. E na verdade, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria tem por fim a imitação das suas virtudes. Quer chegar a Jesus? Imite as virtudes de Maria. Mas para imitá-las, nós temos que conhecê-las. E essa imitação das virtudes da Virgem Maria nos podem levar à conversão e nos levam à conversão e à santificação. Ela, na realidade, a verdadeira devoção à Virgem Maria deve nos levar
a abandonar os nossos pecados, a deixar de lado atitudes que nos afastam de Deus. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem deve nos levar a escolher sempre o bem, sempre viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Maria, Maria Santíssima, a Virgem Maria, quantos títulos, uma só mulher. Nós temos aqui, colocamos aqui só 4 imagens, primeiro para não encher muito o ambiente, segundo porque é a mesma. Aqui nós temos Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das Graças, todas a única Santíssima Virgem Maria. Ela é tão linda e tão importante e se manifesta de tantas formas aos seus filhos, que ela tem muitos e muitos títulos, mas ela é uma. Com certeza absoluta. Maria, uma mãe perfeita, concebida sem o pecado original, sem mácula, sem mancha. Maria é a Imaculada Conceição. Foi concebida sem mácula, sem pecado, pensada e criada por Deus para ser a mãe do nosso Salvador e Redentor Jesus. E Maria nos leva a Jesus. Não tenha dúvida. Queridos irmãos, queridas irmãs, vou tocar aqui num ponto delicado. E quero trazer para nós uma palavra muito especial, carinhosa e muito necessária. Não fiquemos preocupados, angustiados, aflitos e nem constrangidos de imitar a Virgem Maria. Sim. Né? Como se a estivéssemos colocando em um pedestal maior do que Jesus. Não, Jamais. porque quem primeiro elogiou e engrandeceu a Virgem Maria foi o próprio Deus através do anjo Gabriel. Então, não pensemos nisso. A Virgem Maria é tão íntima de Jesus que nós, ao imitá-la, estaremos sendo levados por ela ao próprio Jesus. Exatamente isso, viu? Imitando-a, ela é uma seta. Ela nos mostra Jesus. Nos guia. E tudo na vida que nós fizermos, imitando a Virgem Maria, só nos levará com certeza a Jesus. Então, imitemos a Virgem Maria. Sigamos essa seta. Com certeza. É uma seta certeira. Queridos, vamos parando aqui nesse nosso primeiro bloco, que eu acho que se pudéssemos hoje ter 8 blocos, 9 blocos, ainda não seriam suficientes. Mas daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. Retalhos da vida. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. O programa de hoje, como nós já dissemos, ele vai trazer para nós algumas reflexões sobre algumas virtudes, porque são muitas, mas vamos prestar bem atenção, porque são virtudes que vão nos ajudar a mudar nossa vida. E ainda, antes de entrarmos nas virtudes Sim. propriamente ditas, gente, tem que haver uma introdução. Nós temos que começar o caminho aqui da base para começarmos a subir a lindíssima montanha que é o conhecimento das virtudes da Virgem Maria. Com o anúncio do Evangelho, Jesus ascendeu ao céu e os discípulos continuaram pregando, amando, sofrendo, sendo desencorajados por um, sendo encorajados por outros, sendo humilhados, passando fome, passando necessidade, correndo todos os riscos por amor a Jesus. Logo depois da ascensão de Jesus, eles continuaram sob o presídio de Pedro. Pedro, Papa. Pedro, o líder. Pedro, a pedra. Pedro, a rocha. Dito por Jesus. Então,
com o início e com o anúncio do Evangelho, a partir da ascensão de Jesus pelos discípulos, o culto de Nossa Senhora se difundiu pelo mundo inteiro, porque também ela faz parte do Evangelho. Ela é silenciosa, discretíssima, quase anônima, mas tão forte que faz parte do Evangelho. Maria, na igreja, ocupa o lugar mais alto depois de Cristo e o mais perto de nós. Quem nos diz isso? Uma encíclica do Papa Paulo VI, que se chama Lumen Gentium, a luz das nações, a luz das gentes, a luz dos povos, no número 54. É isso aí. Maria ocupa um lugar perto de Jesus, na igreja e perto de nós. Que coisa Como linda, não amá-la? Como não amá-la? E quando pra gente tornar a Nossa Senhora mais amada e conhecida, é preciso que a gente se convença também, sinta esse amor e se convença dessa necessidade. Então, nada de medo, nada de constrangimento. É desse jeito. Então, vamos iniciar. Nós vamos fazer de forma muito prática, falar de uma virtude e mostrar com toda, vamos dizer, simplicidade, como viver essa virtude. Uma primeira que nós escolhemos, porque é infinito o número de virtudes. Não nos descuidemos de entender e crer nisso. Uma primeira virtude da Virgem Maria, profunda humildade. A humildade da Virgem Maria é a principal virtude que esmaga, submete a cabeça da serpente, do inimigo, do demônio. Nossa Senhora jamais se esqueceu de tudo, jamais esqueceu de tudo que nela era dom de Deus. Jamais se esqueceu. Ela era plena de alegria em servir ao próximo, o tempo todo atenta. Lembremos-nos, sem citar todo o milagre, das bodas de Caná. Ela viu a necessidade, ela correu para tentar socorrer aqueles. E ela falou com a pessoa certa, Jesus. Lembra disso? Então, recordemos aquele grande gesto de humildade, quando ela correu também e foi às pressas visitar e servir a sua prima Isabel e congratular-se e alegrar-se com ela, porque pela bondade de Deus sem fim, Isabel, em idade avançada, na velhice, havia concebido. E Nossa Senhora pegou o caminho e foi de Nazaré até Encasrim, onde morava Santa Isabel e Zacarias, e foi se alegrar e servir. Profunda humildade. Se antecipou, né? Profunda humildade. Profunda humildade. E de que forma nós, no nosso dia a dia, podemos imitar essa virtude, a virtude da humildade? Olha, reconheçamos sem medo, que se temos qualidades, talentos, dons, tudo isso vem de Deus. Sem Deus, nada somos. Não adianta a gente dizer, porque eu tenho esse talento, isso aqui, é de Deus. Ele nos empresta para servir. E quando recebemos um elogio, saibamos também que o mérito é de Deus. Sim. A humildade toca, sem dúvida, o coração de Deus. E Deus não resiste a um coração humilde, a um coração que se ajoelha diante dele. Olha, a humildade se opõe à soberba. É exatamente isso. O inverso, a humildade de Maria com a soberba do demônio. Não é? E Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher te pisará a cabeça da serpente. Né?
Então, nós vemos aqui, linda essa passagem que eu escolhi aqui, porque pôs os olhos na humildade de sua serva, Lucas 1,48, foi Nossa Senhora que quando proclamou o Magnífica, ela começou elogiando o Senhor e se curvou, se prostrou, reconhecendo sua pequenez. E mais adiante, no versículo 52, ela diz: derrubou os poderosos de seu trono e exaltou os humildes. Então, meus irmãos, o convite hoje, vivamos a humildade. Profunda humildade, viu? Profunda. Anotou aí no seu caderninho? Virtude de Nossa Senhora. Primeira que não é necessariamente essa, profunda humildade. Uma outra, paciência heróica. Nossa. Heroína, vencedora, lutadora, guerreira. A Virgem Maria foi muito provada. Por isso, paciência heróica. Sofreu demais. Suportou enormes provações, tribulações, aflições durante toda a sua vida. Mas suportou tudo com paciência. Paciência heróica. Quem é o herói? Aquele que vence. Porque foi paciente, perseverante, não desistiu, confiou sempre. Sua paciência foi sempre admirabilíssima. Jamais se revoltou, jamais se aborreceu, jamais se afligiu negativamente por causa dos sofrimentos, por causa dos acontecimentos, nem quando viu seu próprio filho crucificado. Ela sabia que tudo era desígnio de Deus para a salvação do mundo. Deus deu o seu próprio filho, que nasceu de Maria, sempre virgem, para salvar o mundo. Se Deus deu o seu próprio filho, Maria também, como Deus, deu o seu filho, que era filho de Deus, e que o ventre dela se tornou a morada dele. Por isso, ela nunca reclamou, ela nunca maldisse, não houve palavras nenhuma que pudesse ser diferente de mansidão, ternura, de paciência heróica. E tudo o que Maria fazia, diz-nos a palavra, era calar, meditar e guardar tudo em seu coração. Paciência heróica. Heróica. Aí a gente diz logo assim, ai meu Deus, como é difícil. É difícil mesmo. Quem disse que é fácil? Ter paciência é difícil, mas é possível totalmente a gente vivê-la. Ter paciência é não perder a calma, é ter o controle na hora das provações, é saber suportar e carregar com serenidade as nossas cruzes. Calma, devemos ter calma quando ouvirmos o que não nos agrada, aquilo que nos irrita, nos estressa. Quando nos faltar paciência, meus irmãos, rezemos, pedindo a força a Deus, porque sozinho não vamos conseguir. Com calma, quantos conflitos são resolvidos? Então, está na hora da gente parar com nossas queixas. Olha, reclamo se está frio, se faz calor me queixo, se adoeço murmuro, se vou guardar as compras quando venho do supermercado, eu reclamo do cansaço. Sem me lembrar sequer que estou vindo das compras. Quantas... Todos têm compras a fazer. Nossa, quantas pessoas queriam eu estar no reclamo lugar. porque eu tenho que guardar. Guardar as compras, né? Se as coisas não saírem exatamente como quero, eu grito, esbravejo. Vamos imitar a paciência de Nossa Senhora. E tudo muda em nossa vida. Experimente. E a gente aprende com a Virgem Maria. Continuando as virtudes da Virgem Maria. Gente, é tão maravilhoso que a gente vai ficar devendo muitas hoje. Vamos. Nós já refletimos sobre a profunda humildade, sobre a paciência heróica. Não foi refletir profundamente, foi passar, né? E agora nós vamos refletir sobre a contínua oração.
Se há um ser vivente, se há uma pessoa, uma mulher que soube ter uma vida de contínua em tudo, era a oração, a vida da Virgem Maria. Nossa Senhora sempre viveu em contínua oração e contemplação. Sua vida era sempre mergulhada em Deus. Meditava a palavra de Deus em seu coração. Isso tudo a palavra nos diz. Isso tudo nós aprendemos na Sagrada Escritura. E ela reconhecia todo o tempo da vida dela a grandeza e a onipotência divina. Para nós também, irmãos, que queremos, sendo filhos da Virgem Maria, que queremos pedir a ela, ajude-nos a aprender contigo as tuas virtudes, nós precisamos reconhecer em oração contínua a grandeza e a onipotência de Deus, a exemplo da Virgem Maria. E se isso fizermos, nós estaremos em caminho de santidade. Sempre tenho que trazer, diga para você, eu sempre tenho que trazer em meu coração, como a Virgem Maria o fazia, a lembrança, a certeza de que tudo é de Deus e que Ele é o Todo-Poderoso. É incrível, né? Contínua a oração. A palavra de Deus em Filipenses 4, nos versículos 6 e 7, diz assim: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Fazer tudo em oração, em contínua oração. Ao levantar-se, durante todo o dia, às refeições, no trabalho, antes de deitar-se, contínua oração, agradecendo, entregando-se, pedindo proteção, submetendo cada projeto nosso em contínua oração, enfim, apresentando todos os nossos, em todas as circunstâncias, os nossos planos, estar sempre em sintonia com Deus. Isto é estar em contínua oração. Em nossa vida, meus irmãos, podemos desenvolver cada vez mais a comunhão espiritual com Deus, que nada mais é do que essa intimidade com Ele, como sempre o fez a Virgem Maria. Imitemos a Virgem Maria. Mais uma virtude a ser imitada por nós para caminharmos em caminho de santidade. Mais uma virtude, obediência perfeita, perfeita, sem arestas, sem senões, obediência perfeita. Maria disse seu sim a Deus e ao projeto de salvação do reino livremente, sem amarras, sem pressão, sem coação, unicamente para fazer a vontade suprema de Deus. Porque dizer sim, aquele sim que ela diria e ela disse naquele momento, significava tornar-se corredentora da humanidade que estava decaída pelo pecado. Deus mandou seu Filho único ao mundo, seu Filho unigênito, para salvar o mundo do pecado, porque a humanidade estava decaída pelo pecado. O sim da Virgem Maria, que era perfeita obediência, que era só obediência e obediência na liberdade, o sim dela foi consciente, tranquilo, sem pressão. Ela obedeceu, eis aqui, acolheu
a serva, como Jesus também o faria anos depois ao Pai Criador, sem reservas, sem impor condições. Ela simplesmente diz, eis a serva. E ele disse, pai, já que não dá para ser do jeito que eu quero, estou conversando contigo, meu pai, olha, faça-se a tua vontade. Isso mesmo. Obediência perfeita. Obediência perfeita às coisas de Deus. Obedecer a Deus, não ao mundo. Obedecer à palavra e não a palavras. Isso mesmo. E como Léa disse, essas palavras que ela disse, eis aqui vossa serva, nós encontramos em Lucas 1,38, quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que coisa bela. Isso é obediência perfeita, obediência cega. Não importa as consequências, é a consciência desse sim, como Léa falou, sem pressão, foi por amor. E a Virgem Maria quer que aprendamos esta virtude. Muitas vezes, meus irmãos, nós choramos, nos angustiamos, porque não sabemos obedecer. Nós resistimos. E jamais se ouviu dizer que alguém, tendo obedecido com sensatez, tenha se arrependido. A subordinação, a obediência, à determinação de uma autoridade, o acatar uma instrução, uma lei, uma orientação, ainda que nos seja exigente, se é Deus quem me pede. E nós sabemos, quando Deus nos pede, com certeza nos fará crescer. Exatamente isso. Olha, quando nos vem uma solicitação de obediência da parte de Deus, quando há alguma coisa nos provocando, e você escuta na sua alma, no seu âmago, no seu íntimo, no seu coração, minha filha, meu filho, cede, entrega, deixa pra lá, releva, reza, vá atrás, levanta, vá atrás. Quando você sente na sua alma que é de Deus aquela palavra, tem que ser como a Virgem Maria, obediência perfeita. Então, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria, vamos pedir ao bom Deus que nos ajude a viver essas virtudes que nós elencamos hoje, que nós aprofundamos um pouco, de forma prática para a gente viver no nosso dia a dia, dentro da sua casa, com sua história, com sua realidade, com a sua família, no seu trabalho, no seu grupo de oração, na igreja. Sim. Nós precisamos nos curvar com profunda humildade. Sim. E dizer, Pai do céu, ajuda-nos. Ajuda-nos a imitar esta tua filha, para que nós, em nome de Jesus, nos transformemos. Mudemos de atitudes, de comportamento e nos curvemos diante da tua grandeza, reconhecendo que precisamos mudar. E isto vos pedimos, Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, em unidade com o Espírito Santo. E tudo isso vos pedimos pelas mãos virginais da Santíssima, da Santa Maria, da Virgem Maria, da Mãe de Jesus e nossa Mãe. Amém. Amém. Retalhos da vida. Retalhos da vida. Retalhos da vida. Retalhos da vida. Retalhos da vida.